Sejam todos bem-vindos à nossa aula secreta de oratória, como destravar a sua comunicação e alavancar a sua carreira. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, Andréia, Priscila, Denis, Gabriela, Jéssica. Em alguns minutos nós já vamos começar a nossa aula. Dr. Danilo Lacerda está aqui comigo, Dr. Danilo Schettini. E eu quero deixar vocês bastante à vontade para usarem o chat aqui também, para mandarem suas perguntas durante a nossa aula, porque ao final nós responderemos a todas as perguntas. Fiquem à vontade. E aí eu já vejo alguns rostos não, né? Mas algumas pessoas conhecidas. A Gabriela. E aí, Gabriela, tudo bem? Firme e forte aí? Estão sentindo saudade de mim, não? Não, tá tranquilo, Danilo, tranquilo. Tá vendo aí? Ó, para quem... E a Gabriela aqui agora é testemunha, tem alguns advogados aqui. A Gabriela trabalha com a gente no escritório. Fera demais, viu, Edgar? Fera Maravilha, demais. hein? Cara, me substituiu assim, ó. Você vê, eu perguntei, estão sentindo saudade de mim? Não, fica tranquilo. Pode ir embora que a gente nem precisa mais de você. A Gabriela é um apoio forte lá, cara, um apoio forte. Aí eu tô aqui no Rio de Janeiro essa semana, né, Edgar? Eu vim para um evento. Sim. Aí o pessoal fica lá, cara, toca o negócio, nem lembram de mim. Esse é o objetivo. Esse é o Antigamente objetivo. falava comigo, né, Gabriela? Antigamente me ligava, perguntava, Danilo, tal. Hoje em dia ninguém me pergunta nada. Hoje inverteu, Edgar. Minha mãe ontem pegou o caso, ela que ligou para uma advogada para perguntar sobre preço. Quanto que eu cobro nesse caso aqui? Esse é o objetivo, é você se tornar obsoleto. Afinal de contas, o líder extraordinário, ele desenvolve habilidades extraordinárias nos seus liderados. Olha aí. A Gabriela, ela já nasceu com essa extraordinariedade. Boa, muito bom. Tem mais gente chegando aqui, a Vanessa acabou de chegar, quem mais? Deixa eu ver aqui. Cristiane, seja bem-vinda. Raquel, muito bom ver você chegando em peso aqui. Em mais 2 minutinhos a gente já começa o nosso conteúdo aqui para vocês. E eu estou ansioso para ouvir depois cada um e cada uma de vocês aqui, tanto no chat quanto nas demais formas de interação com áudio, câmera, o que vocês quiserem usar. Afinal de contas, a nossa aula é uma aula que entrega muito conteúdo, mas também que quer abrir oportunidade para vocês trazerem as suas dores, as suas dificuldades de comunicação, para a gente poder tratar cada uma delas aqui. Enquanto isso, vamos fazer um esquenta aqui no nosso chat. A Gabriela, eu já sei que está em São Paulo, no Tatuapé. E vocês que não estão aqui a convite direto do Dr. Danilo, ou que não fazem parte da equipe dele, vocês falam de onde? Andréia, Priscila, Jéssica, Bruno, Raquel e companhia. Vinícius chegando aqui também. Coloquem aqui no chat de onde vocês falam. Deixa eu ver se eu conheço mais gente. Olha aí, a Raquel de São Paulo, a Priscila de Itaquaquecetuba, do ladinho de São Paulo. A André está no bairro da Vila Maria. Legal, pertinho também. A Jéssica, colega da Gabriela, está de São Paulo também. Maravilha. Opa, Bruno, prazer é todo nosso. ABC, grande ABC. Vários amigos do ABC. Cristiane, fica à vontade. Levantou a mão, pode falar. Aqui levantou a mão, pode falar. A não sei que tenha sido acidental. Compartilhando aqui também. Aí quem quiser compartilhar nos grupos aí, trazer mais gente para cá, fiquem à vontade. Boa. Cristiane está dizendo que é de São Paulo.
Ah, foi acidental, sem problema. Camila também de São Paulo. Tem mais gente chegando aqui. E já vamos começar, então, a nossa aula. Compartilhei alguns grupos aqui também. Doutora Matilde, tudo bem, doutora? Acho que tá no mudo, seu. Tá no mudo, doutora. Tá no mudo. A doutora Matilde tá no mudo aí. O telefone tá mutado. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Não consigo. Danilo, eu acho que eu liberei o compartilhamento, as funções aqui. Aí vamos ver se habilitou para você o comando de aceitar novos convidados aqui. Beleza. Doutora Matilde, realmente seu áudio... clica no microfonezinho aí que está na sua tela, vê se habilita. Não tá indo. Agora consegui. Agora Bom foi. dia, doutor dia. Danilo, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Prazer estar aqui para participar dessa aula aí, vai ser muito útil para mim. Prazer é todo nosso. Obrigada. Vice-presidente da OAB de Itaquaquecetuba. Temos uma galera aí de Itaquá, então, aqui. Exatamente. A aula muito boa, a gente tem que apreciar, né? Tem que participar. Obrigado. Sempre bom aprender um pouco mais. Aprender nunca é demais, né? Nunca. Somos criadores em processo de aprendizagem. Isso aí. E o advogado mais ainda, né? O advogado previdenciarista, então, poxa. Tem que ter argumentos. Obrigado a estudar sempre. Tanto de mudança que tem. Muito bem, vamos lá. Danilo, se mais alguém chegar e você não conseguir liberar o acesso, você me dá um toque, eu paro o meu compartilhamento e volto aqui para ter condições aqui de aceitar. Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Controles. Eu acho que está habilitado. Só vou pedir licença para desligar a câmera um pouquinho, tá, Danilo? Fique à vontade. Tá bom, mas estou aqui atenta aqui à aula. Olha, temos o Vinícius aqui. Tem Vinícius, espera, hein? Grande Vinícius. Danilo, chegou a Andréia. Vê se você consegue liberar o acesso dela, por favor. Para mim, aparece. Não aparece? Sua comida, Jazz? Pode pôr na geladeira? Calor que tá, né? Não é bom deixar fora. Doutora Matilde, acho que o seu áudio está aberto. Fechou. Você conseguiu, Danilo? Não, né? Não aparece, não. Não aparece, então eu vou permitir por aqui. Ótimo. Muito bem, agora sim, sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula secreta aqui, com a participação especial do Dr. Danilo Schettini, diretamente do Rio de Janeiro. Então, estamos fazendo essa ponte aérea Barueri, Rio de Janeiro, para entregar para vocês um conteúdo denso sobre comunicação e oratória. E, de vez em quando, eu vou compartilhando a minha tela e volto para cá, para que eu possa ter a tela cheia e até receber os novos convidados que vão chegando aqui na nossa aula. Vou começar aqui já, então, compartilhando a minha tela. E a gente vai dando início
Edgar, só uma coisinha, cara, que eu acho que você poderia trabalhar com o pessoal. Eu fiz hoje, foi útil para mim. Eu estou aqui na reunião. E isso tem aplicação para o advogado de forma imediata. Os exercícios vocais. Eu não sei se você pensou sobre isso ou não, mas, cara, o exercício vocal, ele tem uma aplicação imediata, né? Eu acordei e já fiz ele ali. Perfeito. Vamos falar sobre isso. Estão tentando entrar no link, estão me dizendo aí, Edgar. Não deu. Deixa eu voltar aqui, então. Agora sim. Então, vou permitir aqui. Boa. Acho que agora todo mundo já conseguiu entrar. Deixa eu ver se tem alguém no chat aqui. Vou deixar assim. Eu consigo ver o chat de vocês. Consigo ver a minha tela aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu compartilho a tela cheia agora. Pronto, já está aparecendo a tela cheia para vocês. E a pergunta para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo é essa. Qual o ativo mais valioso do mundo? Queria ver no chat aqui os comentários de vocês. Na opinião de vocês, o ativo mais importante, mais valioso no mundo hoje é tempo, informação ou dinheiro? Vou parar de compartilhar minha tela para ver vocês aqui no chat. Tempo, informação ou dinheiro? Comentem para mim, por favor, qual que é, do ponto de vista de vocês, o ativo mais valioso do mundo. Informação, a André está dizendo. A Vanessa também está compartilhando aqui. Tempo. Vinícius já está fazendo spoiler aqui sobre o ativo mais valioso do mundo. Boa, Vinícius, está antenado, é isso aí. Quem mais? Andréia, para otimizar seu tempo. Silvana, tempo. Muito bem. Tempo. Vamos lá. Tem mais gente chegando aqui. Ok, boas interações, gostei de ver. E, na verdade, o Vinícius tinha razão. A atenção é o ativo mais valioso do mundo. Eu vou compartilhar minha tela nesse formato, porque assim eu consigo ver as interações de vocês aqui, vai ficar muito mais fácil para a gente, inclusive, ver as pessoas que estão chegando ou que estão interagindo aqui no chat. Muito bem, tem mais gente chegando, maravilha. E por que eu digo que tempo, dinheiro, informação, ou informação, tempo e dinheiro, não são os ativos mais importantes, mais valiosos atualmente? Porque esses ativos se tornaram subativos. Quando a gente fala que a atenção é o ativo mais valioso do mundo, isso não é por acaso. A atenção é, de fato, um ativo raro, escasso, e que torna a nossa comunicação ainda mais valiosa. E é por isso que a gente vai falar nessa aula de hoje sobre como obter o ativo mais valioso do mundo, ou como se comunicar para obter o ativo mais valioso do mundo. Existem vários motivos para que isso aconteça, e eu tenho certeza que vocês têm, dentro da mente de vocês, motivos muito valiosos para desenvolver uma comunicação que, de fato, obtenha, ou faça com que vocês obtenham, o ativo mais valioso do mundo. A verdade é que o Chacrinha já dizia, eu até parei de compartilhar minha tela aqui para ficar mais próximo de vocês, quem não se comunica, se trumbica. E no mundo jurídico não é diferente. Quando a gente observa, e aqui no meu espaço, no meu cenário, eu tenho vários quadros com
grandes comunicadores que marcaram a nossa história, a gente observa que muitos desses comunicadores são ou eram da área jurídica. Por exemplo, Barack Obama, um dos comunicadores mais admirados no mundo, em todas as áreas, seja na área pública, na área política, seja na área privada, seja como palestrante, seja anteriormente como advogado, um dos comunicadores mais brilhantes e mais admirados do mundo. Martin Luther King, advogado. Mahatma Gandhi, advogado. Mandela, advogado. E eu sei que alguns de vocês aqui, possivelmente, não são advogados. Mas dificilmente alguém que não é advogado nunca admirou um advogado pela sua comunicação. Isso está no sangue, já é histórico. O advogado é como uma condição sine qua non, é uma condição obrigatória na cabeça do interlocutor, na cabeça da pessoa comum. Quando a gente fala advogado, a gente associa isso a uma boa comunicação e oratória. Uma coisa está interligada à outra. É como pensar, vou aproveitar que o Danilo está no Rio de Janeiro, é como pensar no Rio de Janeiro e não imaginar ou não conectar Rio de Janeiro à praia. É impossível. Você pensa Rio de Janeiro, você pensa praia. É inevitável. Então, não tem como a gente dissociar esse profissional dessa habilidade. E é por isso que você que está aqui, seja você advogado ou não, independente da tua área de atuação, da tua formação, mas, obviamente, a grande maioria aqui a gente já percebeu que é da área jurídica, precisa aprender a se comunicar de uma maneira que você... Não que as pessoas te deem atenção por obrigação, mas que elas desejem te dar atenção. Desejem te dar atenção. O Peter Drucker já dizia que pelo menos 60% dos problemas corporativos, e o seu escritório é uma instituição corporativa, é uma empresa, é uma corporação, são originados por deficiência de comunicação. Toda vez que a gente se comunica, olha que interessante isso. Isso é disruptivo. Toda vez que a gente se comunica, inevitavelmente existirão ruídos de comunicação. Faz parte do processo de comunicação haver ruídos. É inevitável que haja ruídos. Eu estou falando de interferências externas, de ruídos de telecomunicação, como numa videochamada como essa. Eu estou falando de ruídos mentais, porque muitas vezes a gente perde o foco na comunicação ou da comunicação e se distrai com os nossos pensamentos, nossos diálogos internos. Então, é muito comum que a gente se distraia, que a gente se perca enquanto estamos nos comunicando. E é muito comum que as pessoas também sofram seus ruídos. Porque enquanto eu estou falando com vocês, eu estou disputando a atenção de vocês com muitas coisas, incluindo celular, WhatsApp, um e-mail que chega, uma notificação, o próprio pensamento de vocês que pode dispersar. O meu papel aqui é trabalhar uma comunicação que obtenha o ativo mais valioso do mundo, que é a atenção de vocês. Porque quando eu tenho a atenção do outro, eu consigo obter aqueles subativos: tempo, informação e dinheiro. Eu troco tempo de vida, eu troco informações. E muitas vezes realizo uma transação financeira ou uma negociação. É a vida do advogado. Ele lidera, tem que ter comunicação. Ele negocia, tem que ter comunicação. Ele defende um processo, comunicação. Faz uma sustentação oral, comunicação. Ele vai para as mídias sociais entregar um conteúdo relevante, comunicação. Ele volta para casa, comunicação com a sua família. Ele encontra as pessoas em eventos, comunicação. Ele é convidado para palestrar, comunicação. Ele é convidado para um podcast,
comunicação. Ele vem para encontros como este, ele precisa se comunicar. O tempo todo, nós estamos expondo a nossa vitrine através da nossa comunicação. A comunicação é a camada externa de quem nós somos. Portanto, toda vez que a gente abre a boca, ou não, a gente tem a oportunidade de deixar a nossa marca, a nossa impressão na mente das pessoas. Ah, mas eu já cheguei até aqui fazendo do meu jeitão. Ok, possivelmente você está perdendo muita receita porque ainda não se comunica à altura da sua marca, autoridade, relevância que você tem no mercado. Warren Buffett dizia que a boa capacidade de falar em público aumenta o seu valor de capital humano em mais de 50%. Mais de 50%. Imagine você desenvolver uma habilidade que vai dobrar, praticamente, a sua capacidade de mostrar o seu valor para a sociedade, para as pessoas que você lidera, para os seus clientes, que vai potencializar tudo aquilo que você diz e como você diz. A gente falava antigamente que conteúdo é rei. A conteúdo é rei, contexto é Deus. É verdade, a gente não vai mexer com Deus, mas o conteúdo hoje não é mais rei. O conteúdo virou commodity. O conteúdo não é mais rei. A forma como a gente se comunica virou o novo rei. Olha que interessante. A forma como a gente se comunica virou o novo rei. O conteúdo é um príncipe, ou muitas vezes um mero plebeu. Porque hoje, com acesso à tecnologia de inteligência artificial, e mesmo antes disso, a gente já tinha acesso a tanto conteúdo, que quando a gente se reunia com alguém, com um advogado, com outro especialista, muitas vezes já íamos munidos, ou vamos munidos de muita informação, de muito conteúdo. E talvez seja por isso que você observa advogados ou profissionais da sua área menos experientes e competentes que você, tendo muito mais sucesso. Possivelmente porque eles se comunicam melhor do que você. Possivelmente porque eles se apresentam melhor que você. Possivelmente porque eles têm mais segurança, confiança na hora de abrir a boca, de defender um cliente, de defender uma ideia, um projeto, de vender a sua forma de atuação para o teu cliente, de negociar, de entregar conteúdos relevantes nas redes sociais. Uma pessoa menos competente tecnicamente, mas que sabe articular muito bem as palavras, que domina a expressividade, ela se torna aparentemente mais competente. Ela eleva a autoridade dela. Por outro lado, alguém que já tem uma determinada autoridade, que já estudou o suficiente, que tem experiência, e que aprende a se comunicar à altura dessa autoridade, ela tem um potencial em suas mãos absurdo, um poder avassalador. Então, eu quero compartilhar com vocês, a partir de agora, e de vez em quando vocês poderão interagir, inclusive aqui no chat, para trazer as suas perguntas, as suas dificuldades e dores de comunicação, para a gente tratá-las de forma prática aqui, com a ajuda do doutor Danilo, para que, de fato, essa aula seja uma aula prática e que vocês saiam daqui minimamente transformados para colocar na vida de vocês técnicas, boas práticas e habilidades de comunicação que vão transformar os resultados de vocês, que vão destravar a comunicação e alavancar as suas carreiras. Existem 5 pilares para uma comunicação assertiva. Esses pilares, eles nos ajudam a desenvolver não somente a comunicação do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de atitudes e comportamentos, do ponto de vista da mente. E esse é o primeiro pilar que a gente desenvolve para se comunicar. O pilar mente, ele vai cuidar daquilo que a gente chama de atitudes e comportamentos que fazem a sua comunicação ser muito mais interessante e impactante e que, ao mesmo tempo, faça com que você tenha mais autoconfiança, entusiasmo, naturalidade, conexão e rapport com a sua audiência. Que você saiba usar o carisma, o humor, a leveza para se comunicar. Que você tenha presença,
que você use a sua inteligência emocional e o seu autoconhecimento para driblar os desafios que surgem sem se sabotar. Então, veja que interessante esse pilar mente, o quanto que ele contribui para uma comunicação assertiva. Muitas vezes, a gente começa a se sabotar, a deixar as vozes dos fantasmas que nos atormentam, dizer para a gente assim, não, mas você nunca se comunicou bem, por que você vai se comunicar bem agora? Isso não é para você. As pessoas nascem com essa habilidade, então não é todo mundo que desenvolve isso. Você não aprendeu isso na escola, não aprendeu na faculdade, não é agora que você já está mais velho que você vai aprender. Olha quanta mentira. Charlie Chaplin dizia que a mente mente. Veja que risco. Muitas vezes nós caímos num viés da nossa própria mente que tenta nos sabotar, que tenta mentir para a gente. A gente precisa aprender a olhar para os pensamentos e a identificar se eles, primeiro, são nossos, segundo, se são nossos ou não, se queremos continuar com eles, e mudar esse padrão de pensamentos e de crenças limitantes para que a gente possa se comunicar de uma forma muito mais assertiva. Mas isso parte de dentro para fora. É por isso que o primeiro pilar para uma comunicação assertiva, para que a gente se torne, de fato, comunicadores habilidosos em qualquer cenário, é desenvolver uma mente poderosa. Porque, do contrário, diante de circunstâncias e problemas que a vida nos apresenta, ou de muitas vezes noites mal dormidas, nós não conseguimos ter uma exposição às 8 da manhã, à altura, por exemplo, estou usando aqui esse cenário como exemplo, à altura daquilo que a gente se propõe. E eu não posso vir aqui às 8 da manhã, entregar uma aula para vocês e dizer, ó céus, ó vida, ó azar, ó pessoal, me desculpa, eu dormi mal, tive uma noite ruim, tive um imprevisto. A minha tendência natural é justificar a minha baixa performance com autossabotagem. Eu uso a autossabotagem para justificar isso. Agora, imagine você diante de uma sustentação oral sem habilidades e comportamentos mentais que favoreçam a sua comunicação em detrimento do que está acontecendo lá fora, em detrimento do que está acontecendo no mundo, ou no teu escritório, na tua família. E não estou dizendo para a gente desconsiderar a vida, não é isso, mas a vida tem pressa, o nosso trabalho tem pressa, e muitas vezes a gente chega para uma exposição, uma reunião com liderados ou com um cliente, e a gente não está 100%, o que é normal em dias pós-pandêmicos. É normal a gente não estar 100%. Às vezes, ansiedade, uma preocupação, ou como eu falei, uma noite mal dormida. Então, existem técnicas poderosas para desenvolver uma mentalidade campeã que façam com que as pessoas, de fato, desejem estar com você. E queiram saber mais sobre o seu conteúdo, porque você é uma pessoa que entrega um conteúdo relevante, mas que faz isso de dentro para fora, sem permitir que os pensamentos automáticos e negativos que surgem, e vão surgir mesmo, te sabotem, te joguem para baixo, sem permitir que a falta de autoconhecimento te deixe, de repente, sem saber como usar uma habilidade, uma técnica que você já desenvolveu, sem permitir que você exponha a sua naturalidade, o seu jeitão de se comunicar, para que você seja autêntico e não mais um na multidão que está imitando personagens. Tudo isso para que você, de fato, saia na frente quando o assunto é comunicação. É claro que se a gente ficasse aqui 2 horas falando só desse aspecto comportamental, das atitudes, vocês já teriam massa crítica de sobra para desenvolver uma comunicação muito mais efetiva e afetiva. Uma comunicação muito mais empática, com escutativa, com conexão com a audiência. Porque, de fato, é um pilar fundamental. Mas a gente tem que falar de outras habilidades e boas práticas e técnicas que vão ajudar cada um de vocês. Por exemplo, a habilidade de usar a voz. Olha que interessante, o Danilo já trouxe aqui uma provocação do quanto a gente precisa preparar o nosso equipamento de fala para os desafios do dia a dia.
A gente fala o tempo todo, a gente entra em videochamadas, a gente produz conteúdo, a gente faz uma sustentação oral e vai lá e argumenta, o tempo todo falando. A pergunta é, será que eu estou usando a plena capacidade vocal que eu tenho nessa máquina, que é o aparelho fonador? Ou será que muitas vezes a gente está perdendo a capacidade de expressão porque a gente tem, de repente, uma preguicinha de articular bem os sons, de variar o volume, de falar com clareza? A dicção, a boa e velha dicção que nos permite falar de uma forma que todos nos entendam. Afinal de contas, esse é o princípio da comunicação, tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Está óbvio na minha mente. E eu não consigo, muitas vezes, articular, falar com clareza num volume que o outro entenda. E, às vezes, eu trago aqui vários vícios de linguagem, né? Tipo, então, a gente vai falar sobre isso, então, e aí, né? E a minha expressividade fica poluída, fazendo com que esses ruídos incomodem as pessoas. Ao invés de reter a atenção, capturar e reter a atenção dessas pessoas, nós vamos perder essa audiência justamente porque não conseguimos nos expressar. Esse é o perigo de uma articulação que não é clara. Eu não vou tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Então, eu preciso vencer os vícios de linguagem. Eu preciso, como eu falei mais cedo, toda a comunicação parte do pressuposto de que haverão ruídos. Eu já sei que vai ter ruído na comunicação. O meu papel aqui é diminuir ruídos. Para isso, eu tenho que usar a variação de volume, o ritmo da fala, pausas, eliminar vícios de linguagem, falar com fluência, com uma cadência lógica e prazerosa, e não com aquela coisa truncada. Então, a gente vai falar agora, como é que é, né? Não, isso desconecta as pessoas. Eu tenho que aprender a variar o tom de voz para que eu tenha colorido vocal, como eu gosto de dizer na minha metodologia. Você imagina a voz como aquele equalizador cheio de cores, e que não fica preto e branco, linear, monotônico. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Isso é chato, isso é cansativo. O que as pessoas querem ver na sua comunicação é o que eu chamo de efeito Bohemian Rhapsody. Quem já ouviu aqui a música do Queen, Bohemian Rhapsody? É uma música que tem 6 minutos de duração. Como é que pode uma música com 6 minutos nos prender a atenção? Hoje, uma música que passa de 1 minuto, muitas vezes, já não tem muita graça, a não ser que seja uma bela composição, que tem uma variação de tom, uma linguagem interessante. O Freddie Mercury conseguiu criar uma música que conta uma história e que traz vários estilos musicais. Ela começa a capela, depois tem um solo de guitarra, ela tem hard rock, heavy metal, ópera. Olha quantos estilos musicais numa mesma composição, criando na nossa mente a percepção de que são várias músicas na mesma música. A música, ela vai oxigenando a nossa atenção, ela vai renovando a nossa atenção. Toda vez que a gente se comunica de uma forma linear, monótona, nós não estamos oxigenando a atenção do outro. E talvez a gente não tenha nem capturado essa atenção ainda. Por isso que é preciso cuidar da nossa psicodinâmica vocal, desses aspectos da ênfase, da pausa, da variação de tom de voz, de acordo com a mensagem. A mensagem, ela diz muito. Se a gente decupar o canal de comunicação, você talvez já tenha visto ali a regra 73855, onde os aspectos da comunicação estão separados entre verbal e não verbal. Então, aquilo que eu digo é verbo, é palavra, é o verbal. Aquilo que eu não digo, mas eu entrego, eu expresso, é não verbal.
A minha voz é não verbal. A minha variação, modulação vocal é não verbal. Se eu falo mais alto, é não verbal. Se eu falo mais baixo, como eu falei agora, é não verbal. Se eu mudo o ritmo da minha fala, é não verbal. Mas todos esses aspectos não verbais, eles estão dando peso e forma a quê? Ao verbo, à palavra, aquilo que eu digo. Então, não adianta você vir aqui e dizer que está muito feliz, entusiasmado de encontrar as pessoas às 8h36 da manhã para uma aula secreta de comunicação e oratória, quando o seu tom de voz desmente você. Você precisa trazer um tom de voz que seja coerente com a sua mensagem. E é muito importante que a gente cuide da nossa expressividade vocal. Existem vários recursos dentro de vocês que a gente destrava à medida que vocês vão aprendendo a se comunicar, para que você aprenda a usar aquilo que você já tem. Você vai ver que você sabe variar o volume, você só não varia. Você sabe variar o tom de voz, você só não faz isso porque tem alguma coisa te travando. Tem alguma chavinha que a gente vai precisar desbloquear, destravar, para que você consiga fazer isso. E o aquecimento vocal, que o Danilo trouxe aqui mais cedo como uma ferramenta prática para vocês, é fundamental para a gente preparar o nosso equipamento de fala antes de uma grande apresentação, antes de uma reunião, de um evento, antes de começarmos o nosso dia de trabalho. Porque a gente já começa ouvindo e respondendo áudios de WhatsApp, ligação telefônica ao cliente, entrando em videochamada. O tempo todo a gente precisa se comunicar. E como que a gente faz isso? Por exemplo, se você vai preparar a sua voz, você precisa relaxar a musculatura da face. Então, uma dica para vocês é fazerem caretas. É engraçado, e de fato parece engraçado e é. Mas quando a gente faz caretas, a gente está soltando a musculatura da face. São dezenas de músculos que a gente tem no rosto e que muitas vezes estão meio travados. De manhã, porque a gente acordou mais cedo e ainda não trabalhou, não articulou bem os sons, não está com a musculatura destravada. No final do dia, a gente já está com a musculatura cansada. A gente precisa destravar a musculatura do rosto. Para que isso aconteça, a gente pode fazer caretas, massagem. A massagem também, ela vai soltando a musculatura do rosto. A gente faz um exercício para destravar os lábios, bico-sorriso. Simples assim. Então, você faz massagem, você faz caretas, bico-sorriso, você já está soltando a musculatura da sua face para articular os sons com mais clareza. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse aquecimento vocal começa pelo rosto, onde você vai destravando o seu rosto. Isso é feito no rádio, na TV, por locutores, apresentadores, jornalistas. Então, aqui, fora do mundo midiático, nós também podemos fazer para melhorar a nossa comunicação. Aquecer as pregas vocais. As pregas vocais, elas recebem muitas impurezas no dia a dia. A gente precisa, inclusive, de muita hidratação. Beber água vai proteger as suas pregas vocais e contribuir para que você tenha uma durabilidade. Tá vendo? Sai. Para que você tenha uma resistência vocal maior. Você consegue suportar, muitas vezes, longas horas entregando conteúdo, falando com as pessoas, porque você cuidou do seu aparelho fonador, você hidratou as suas pregas vocais. Então, é muito importante que você faça isso. Outra dica de aquecimento vocal aqui para as pregas vocais é como se a gente tivesse... Imagina um chiclete na boca, em que toda vez que você mastigasse esse chiclete, você emitisse o som de M. Então, mais ou menos assim, ó. Olha o som de M projetando. Pode fazer, aproveita que você está com o microfone fechado, já vai fazendo aí, ó. Você está aquecendo as pregas vocais, você está aquecendo a musculatura do aparelho fonador para que a tua voz tenha uma qualidade, uma entrega maior.
E você precisa, obviamente, articular bem os sons. Então, alguns elementos de trava-línguas, alguns exercícios de trava-língua vão ajudar você a articular melhor os sons. Então, você vai no Google e coloca lá, trava-língua. Coloca alguns trava-línguas no Google. Você vai ver que, ao articular os sons dos trava-língua, você consegue articular melhor os sons dos fonemas da língua portuguesa, que são muito desafiadores. Vai lá e fica ali. Ó. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Depois vai acelerando isso. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Arranha, arranha, arran. Arran, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, arran. Nem arran, arranha, aranha. E vai articulando. É engraçado, mas isso destrava a sua comunicação de uma maneira sobrenatural. Quando você vai falar, você já está com a mente preparada. Lembre-se que a gente falou do pilar da mentalidade. A gente está falando agora do pilar da voz. Quero até trazer o Danilo aqui para esse momento e perguntar para ele, Danilo, como que você vê o uso da voz no teu universo, no mundo jurídico, e o impacto que ela tem, muitas vezes, para obter um determinado resultado na área jurídica? Edgar, vou te falar, cara, ó, eu acordei hoje, aí com aquela voz mais rouca, né, no início. Primeira coisa, cara, comecei a fazer todos os exercícios que você falou. Tem aquele também da caneta. Cara, ele dá uma destravada muito boa aqui, muito boa nessa região. E a dicção, ela fica muito melhor. Quando eu vou gravar o Prevcast, todas as vezes eu faço esse exercício de preparação vocal. Cara, é fundamental. E ele é imediato. Eu já percebi naquele do trabragrá, drebregré, dribrigri, drobrogrô, drubrugru. Você vai fazendo isso, e vai falando isso, e vai falando cada vez mais. Às vezes você coloca a caneta também, você destrava isso daqui, cara, é na hora. Em seguida, quando você vai falar, a comunicação ela já está muito mais solta, você não fica falando enrolado. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu faço realmente esse exercício toda vez que eu vou para uma comunicação. Você vai fazer uma sustentação oral, por exemplo, você precisa ser muito bem entendido, vale muito a pena. O grande problema é você estar lá no tribunal, né, com uma caneta aqui, passando no corredor e fazendo um drabragrau. O pessoal vai falar que você é louco, porque não é habitual isso. Mas é efetivo, é funcional, vale muito a pena. E como é para você, ou como você já percebeu, Danilo, o uso da voz, pensando aqui em tom de voz, na expressividade, no impacto que isso tem no outro, versus uma comunicação mais flat, linear, e aí você pode trazer até o seu case aqui, de como você viu a evolução da sua comunicação nos últimos anos, desde, claro, que você começou a se posicionar nas redes sociais, e não somente no processo de desenvolvimento que você fez de mentoria comigo, mas como que você percebeu o impacto que uma comunicação mais flat, linear, mais monótona tem, versus uma comunicação mais expressiva, pensando na voz? Legal. O Edgar, para quem não sabe, ele é meu mentor de oratória, né? E tem valido muito. Eu fazia vídeos ou uma comunicação, como o Edgar falou, muito mais linear, ou sem a preocupação, a consciência de que eu poderia trabalhar isso de uma forma estratégica para tentar manter um pouco mais essa comunicação. E bastante ruído. Ó, ainda soltei um aqui, ó. E o Edgar, ele me provoca todas as vezes a corrigir, sejam esses ruídos, esses 10, e também ter a compreensão de variação de voz. Eu comecei a aplicar isso de maneira mais consciente no Prevcast, Edgar, nos meus atendimentos com clientes no escritório. Eu percebo que a atenção, a pessoa ela fica muito mais assim, ó, conectada em você, prestando muito mais atenção. A comunicação ela é muito mais empática. Acho que é mais uma questão de conexão mesmo, é fundamental. E como você falou, atrai o ativo principal, que é a atenção. Você consegue garantir, a partir dessa variação, uma maior atenção daquele que está te ouvindo ali, seja num Prevcast, seja num atendimento no escritório. Muito bem, excelente. Então, como vocês viram, é fundamental desenvolver essas habilidades de comunicação a partir da mente, passando pela expressividade vocal, porque isso vai mudar
o jogo da comunicação para vocês. Às vezes a gente desconsidera um áudio de WhatsApp e a gente fica falando assim, olha, para você entender, eu vou te explicar aqui, o processo ele vai acontecer assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Isso não gera impacto do outro lado. A pessoa vai ouvir o teu áudio na velocidade 2 e ela não vai entender o que você está dizendo. A tendência é que as pessoas te deem mais atenção do que você merece, e não é porque o seu assunto não é relevante, mas porque a maneira como você está usando a tua voz, muitas vezes, joga contra a sua mensagem. Então, é preciso elevar a sua autoridade e o poder daquilo que você está dizendo com a tua expressividade vocal. Então, capricha na expressividade, capricha na articulação, na variação de volume, de tom de voz, porque isso vai, consequentemente, contribuir para a tua assertividade e para os teus resultados. Mente e voz, eu queria falar um pouquinho aqui de algo que está muito associado à voz, à expressividade vocal, que é a linguagem corporal. Vocês devem ter percebido aqui, inclusive, enquanto eu falava, ou enquanto o doutor Danilo falava, o quanto é difícil para a gente dissociar a expressão vocal da expressão corporal. É muito difícil. Mas, ainda assim, tem muita gente que subutiliza o poder da linguagem corporal na hora de se comunicar. Eu estou falando da falta de uso das expressões faciais. A comunicação, ela depende desse cartão de visitas. O primeiro lugar que a gente olha para as pessoas quando elas começam a falar é o rosto. Então, se eu não tenho expressividade, eu já perco a audiência. Coloque uma pessoa expressiva de um lado e uma pessoa inexpressiva do outro. Eu não preciso nem dizer para vocês para quem vocês vão dar mais atenção. É inevitável, isso é científico. Nós gostamos de expressão. O ser humano, ele dá mais atenção àquilo que está vivo, àquilo que reverbera emoção. E o rosto, ele é esse cartão de visitas, ele é essa vitrine das expressões, é a vitrine das nossas emoções, é a vitrine da expressão, do tom, da emoção que a minha mensagem merece. Por isso eu preciso ser congruente, coerente entre o que eu falo e como eu falo. Eu preciso trazer para a minha expressividade a mesma intensidade do tom de voz que eu uso na hora de me comunicar. Então, se eu estou falando de algo sério para vocês, olha como a minha expressão ela muda, porque eu estou falando de algo sério. Se eu estou falando de algo preocupante, a minha expressão ela deveria acompanhar essa preocupação. Agora, se eu estou falando de algo alegre, divertido, leve, a minha expressão vai acompanhar isso também. Então, eu preciso usar a minha expressão facial, eu preciso usar o olhar. O olhar, ele conecta as pessoas. Então, se eu me comunico olhando para o além, olhando para baixo, olhando para cima, e não me conecto verdadeiramente com vocês, eu perco a minha audiência. Eu perco o poder de entregar um conteúdo, porque as pessoas vão se desconectar de mim, porque eu não estou usando a minha plena expressividade corporal. Vocês estão vendo aqui que o tempo todo eu gesticulo, e aqui na videochamada eu faço questão de colocar esse enquadramento, nesse padrão, porque esse enquadramento permite que as minhas mãos apareçam, mas que elas sumam também. Porque eu não tenho que o tempo todo ficar gesticulando, mas quando eu quero gesticular, as minhas mãos aparecem, porque elas fazem parte da minha expressividade corporal. Assim como a minha postura, porque uma postura que não joga a favor da minha mensagem, e às vezes a gente não percebe, a gente entra numa reunião com um cliente, e muitas vezes a gente se comunica, a gente não está falando, não é nossa vez de falar, ou às vezes estamos até falando, e a nossa linguagem corporal está jogando contra a nossa proposta, a nossa mensagem, a nossa negociação, aquilo que a gente está dizendo. O olhar, as expressões faciais, os gestos, a postura, tudo isso faz parte da linguagem corporal. Quando a gente olha voz e linguagem corporal, juntos aqui, a gente está falando de um poder de 93%. A linguagem não verbal, voz e corpo, representam 93% do poder na comunicação. Isso quer dizer que seu conteúdo vale 7%? Não. Quer dizer que se você não usar a linguagem corporal e um tom de voz alinhado ao seu conteúdo,
sim, o seu conteúdo pode valer mísero 7%, porque ele pode ter sido estruturado da melhor forma possível. Você tem clareza e lógica sobre a construção daquilo que você vai dizer, mas você não sabe usar uma comunicação assertiva, você dificilmente vai conseguir entregar um conteúdo relevante, por mais interessante que ele seja. É preciso cuidar da forma para que o conteúdo seja relevante. E já que estamos falando de conteúdo, um dos pilares fundamentais para uma comunicação assertiva, além da mente, da voz, do corpo, é o conteúdo. A construção lógica e racional de um conteúdo é fundamental. Vocês vão aprender uma ferramenta agora, comecem a anotar. Eu vou colocar no chat para vocês aqui, e essa ferramenta vai mudar a forma como vocês constroem e entregam conteúdo. Está aí, pronto. Essa é a ferramenta. A CASSE. Quem assistiu o Prevcast sabe que a gente falou sobre isso ali, e essa ferramenta é uma ferramenta incrível para você construir qualquer tipo de apresentação. O que é a CASSE? A CASSE é um acrônimo para abertura impactante, A de abertura impactante. Você começa a falar, mas tem que falar de uma forma impactante, com um conteúdo impactante. Oi, bom dia, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui reunidos, é um prazer receber vocês. Não! Diga algo que faça as pessoas terem gatilhos de curiosidade, que te deem atenção, que gera uma inquietação. Poxa, o que essa pessoa vai dizer aqui? Estou curioso, quero saber mais. É uma pergunta, uma provocação, uma história? O que você vai dizer nas suas primeiras palavras para gerar a atenção das pessoas logo quando você começa uma apresentação, um vídeo, ou seja lá o que for? Você precisa trazer contexto, que é o segundo elemento da CASSE. Contexto. O contexto, ele deixa todo mundo nivelado. Nós aqui começamos com uma abertura, trouxemos um contexto, por que nós organizamos essa aula secreta, qual que é o impacto que essa aula tem na vida de vocês. Então, o contexto é fundamental para você justificar o que você está fazendo aqui. Por que você está se apresentando para as pessoas? Abertura impactante, traga o contexto, e aí você vem para o assunto principal. O assunto principal é o carro-chefe, é o core da sua apresentação, é o Pareto, 80-20. Aqui você vai gastar 80% do seu tempo fazendo curadoria, pesquisa, fundamentando, dividindo em tópicos. Você vai trazer estatísticas, dados, cases, o que você quiser para que você, de fato, entregue um conteúdo relevante. Normalmente, a gente chega aqui e entrega o assunto principal. A gente não faz uma abertura, não traz um contexto e só entrega o assunto principal. Eu preparo as pessoas para o meu assunto principal. Se vocês já perceberam, dentro do meu assunto principal aqui dessa aula, eu estou entregando 5 pilares. Eu já falei do pilar mente, da voz, do corpo, e agora eu estou no 4º pilar, o conteúdo. Então, eu já estou no 4º tópico de 5. Então, o meu assunto principal está dividido em 5 partes. Mas eu trouxe uma abertura e trouxe um contexto. E depois que eu entregar o assunto principal, a gente deve ir, eu vou para a conclusão. Então, a gente faz uma conclusão. É o 4º C da CASSE. Conclusão. É o resumo da ópera. É uma revisão. São as implicações positivas ou negativas, ônus e bônus, da gente fazer isso ou não fazer. Você está numa reunião com a sua equipe, e é uma reunião estratégica. Tem que haver uma conclusão dessa reunião. A coisa não pode ficar solta, sem pé nem cabeça. Quais são os próximos passos? Qual que é a chamada para ação que você vai fazer no teu vídeo? Tem que haver uma conclusão, você tem que provocar as pessoas para elas minimamente pensarem mais sobre o seu conteúdo. E aí sim, a gente parte para o E da CASSE, o E final ali, de encerramento. Mas eu gosto de chamar de encerramento matador. Porque assim como a abertura é impactante, o encerramento tem que ser matador. O encerramento tem que trazer algo que faça as pessoas pensarem em você por muito mais tempo.
Essa ferramenta é uma ferramenta que eu criei num processo de desenvolvimento da minha metodologia. Eu levei, obviamente, anos para desenvolver isso, com base em tudo que eu fui estudando e testando no mundo corporativo. Depois de mais de 22 anos de carreira corporativa, depois de 30 anos estudando oratória, eu comecei a estudar oratória com 12 anos de idade, então são 3 décadas estudando oratória, mais de 15 anos atuando como comunicador profissional, mais de 7 anos como especialista, mais de 40 mil alunos treinados, centenas de mentorandos em processos individuais, como o que o Dr. Danilo faz. Então, essa ferramenta, ela já foi testada e validada por milhares de pessoas, e é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia para entregar todos os meus conteúdos nas redes sociais e no mundo acadêmico, corporativo, por onde eu passo. Então, pode ficar tranquilo ou tranquila que, ao testar essa ferramenta, você já vai ver que vai mudar a maneira como você entrega um conteúdo muito mais relevante. Por quê? Porque agora você chegou no momento de entregar o seu conteúdo. Veja, nós falamos da mente, da voz, do corpo, do conteúdo, e agora chegou o momento do show, o momento da apresentação. Quando você vai se apresentar, e estou falando do 5º pilar, apresentação, é aqui que você traz o seu melhor. É aqui que você traz a sua abertura impactante, é aqui que você faz, você conta uma história, então o storytelling faz parte do repertório de comunicação da tua área de atuação. Você tem que saber contar histórias, afinal de contas, o mundo é movido por histórias. Todo mundo para ouvir uma boa história. É inevitável que você não engaje ao ouvir uma história. Então, você tem que aprender a estruturar e a contar uma boa história. Você tem que aprender a criar nas pessoas momentos memoráveis. Coloque na sua apresentação momentos memoráveis. Edgar, o que são momentos memoráveis? São momentos que ficarão na memória das pessoas para sempre. Existem inúmeros recursos que você pode usar aqui. A história é uma delas. Você pode trazer imagens, você pode trazer vídeos, você pode usar objetos para criar, claro, não só mostrar objetos, mas esse objeto tem que ter um contexto impactante. Você pode, inclusive, usar frases de efeito. Por exemplo, quando eu digo a frase I have a dream, eu tenho um sonho. Vocês se lembram de quem? De qual contexto? Vocês se lembram de Martin Luther King e o seu discurso histórico em 1963. E vocês já trazem na cabeça de vocês todo o contexto. Quando eu digo yes, we can. Sim, nós podemos. Vocês talvez se lembrem do discurso do Barack Obama. Então, toda vez que a gente traz uma frase de efeito, uma mensagem impactante, nós estamos criando na mente das pessoas momentos memoráveis. Mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. A comunicação em todas as áreas de atuação, e na área jurídica não é diferente, ela depende desses 5 elementos para que você se comunique de dentro para fora, sem se sabotar, e que, acima de tudo, você consiga impactar as pessoas com uma comunicação que atraia delas o ativo mais valioso do mundo, a atenção. Porque se você não tiver a atenção das pessoas, você é mais um na multidão. E se você é mais um na multidão, você não vai fazer a diferença. Você perde negócios, perde relações, você deixa de engajar o seu time, de motivar, as pessoas te respeitam menos, você é menos convidado, menos demandado, menos querido, infelizmente. Pessoas que se comunicam bem, profissionais que se comunicam bem, eles são mais respeitados, são mais valorizados, são mais remunerados. Quando você apresenta a tua proposta, observe um comunicador mediano versus um comunicador assertivo. A tendência é que as pessoas nem questionem muito o preço, não fiquem negociando, barganhando, porque ele faz isso de forma segura, ele faz isso de forma impactante, ele sabe o que está falando, ele tem um conteúdo estruturado, ele sabe usar técnicas de apresentação. Quando o cliente
talvez traga uma objeção, ele não se sabota dizendo, meu Deus, será que eu devo cobrar isso? E aí ele mostra insegurança. Não, ele está seguro e sabe o que ele tem que dizer. Se ele não sabe algo, ele diz que não sabe, mas diz isso com convicção. Olha, eu não sei responder isso agora para você, mas eu vou verificar essa informação e volto logo mais. Então, ele sabe dizer até mesmo um simples não de forma assertiva. É uma pessoa que tem naturalidade, que respeita o seu jeitão de se comunicar, que não usa um personagem que não é fake. É uma pessoa autêntica. Tudo isso para que você desenvolva um repertório de comunicação que vai, de fato, elevar os seus resultados. Vai destravar a sua comunicação, mas que, principalmente, vai alavancar a sua carreira e os seus resultados. Não importa o estágio que você esteja da sua carreira, uma comunicação assertiva e impactante vai sempre acelerar a sua carreira. Quanto antes você começar a desenvolver isso, melhores serão seus resultados. Quero, inclusive, trazer o Danilo de volta aqui para a gente bater um papo sobre os impactos que a comunicação tem na área de vocês. A gente está falando principalmente aqui da área jurídica. Eu sei que tem profissionais aqui que possivelmente não são da área jurídica, mas que entendem que a comunicação ela está em todas as áreas, não importa o que você faça na vida, em que momento de vida você esteja, em que momento a sua carreira esteja, você tem que se comunicar bem. E aqui, Danilo, eu quero, inclusive, te provocar no que diz respeito à amplitude que existe quando a gente abre toda essa caixa de ferramentas de comunicação. Como que você vê, diante dos cenários que você tem, você é uma pessoa que produz conteúdo, que está nas redes sociais, que tem podcast, que é convidado para entrevistas na TV, no rádio o tempo todo, que dá palestras, que entrega aulas, que produz infoprodutos, é mentor de muitos advogados. Então, você usa a comunicação dentro e fora do teu escritório o tempo todo. Quando você olha para o repertório de comunicação que você já desenvolveu, você tem várias pecinhas, como um jogo de Lego, em que você pode, em determinados momentos, usar ou não certas habilidades ou boas práticas. Como que você faz isso? Como que é essa escolha consciente ou inconsciente dos recursos de comunicação que você tem à sua disposição diante dos desafios que você tem? Legal. Vamos lá. Edgar, como você falou, é uma caixa de ferramentas, né? Você vai puxando cada ferramenta na medida daquilo que o momento exige de você. Vou te contar aqui um testemunho que é o comum do advogado, Edgar. Em termos de comunicação, a gente termina uma faculdade e aprende muita teoria, né? Muita questão técnica. A gente não está tão preparado assim para já começar a advogar quando pegamos aí a carteira da ordem. E aí, quando começamos a advogar, a gente vai tendo um pouco de experiência, de prática, de experimentação do direito na parte prática. Mas a comunicação, ela acontece de uma forma muito natural. A gente vai se comunicando porque a atividade vai exigindo, mas a gente não aprende técnicas para poder se comunicar, seja na faculdade, seja depois no campo prático. E como você falou, esses ruídos que acontecem, sobretudo esses internos, a nossa própria autossabotagem é talvez o maior problema, porque vai se instalando, e eu conversei com você uma época sobre isso, a síndrome do impostor. Tem hora que a gente não acredita tanto na gente. Eu me lembro da primeira entrevista que eu fiz para a televisão, eu ia falar sobre, acho que revisão da vida toda, não tenho certeza. Era um assunto que eu tinha muita tranquilidade para poder falar, faço direito previdenciário há quase 20 anos, tenho bastante conhecimento na área, e ainda assim estava desconfortável de falar sobre algo que era cotidiano para mim, porque eu estava na televisão. E por que isso acontece? A autossabotagem, aquela comunicação interna, a síndrome do impostor, de repente, aparecendo. E me lembro quando conversamos sobre isso, e você me deu algumas ferramentas de controle sobre isso. Criar alguns gatilhos de proteção para evitar que essa sabotagem venha. E, cara, isso é o meu dia a dia. Eu e talvez todos os advogados têm, de certa forma, aquele receio, aquela insegurança em determinados momentos.
E saber controlar isso é fundamental. Foi muito interessante quando eu comecei a perceber que tem técnicas para tudo isso. Então, quando eu vou fazer uma entrevista que eu sinto que há talvez uma pressão maior interna, minha comigo mesmo, eu utilizo então as ferramentas, os gatilhos, as formas de proteção, de evitar que essa parte mente me domine naquele momento e de repente o meu conteúdo vá por água abaixo. Quando eu vou fazer vídeos para a internet, você falou do Acassi, tem colegas advogados, e vejam que interessante, tem colegas advogados, e eu já vi alguns professores muito bons, que conhecem, que entregam um conteúdo fantástico de direito previdenciário, e começa assim: olá, tudo bem? Meu nome é Fula, meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, Cara, esquece, você tá numa rede social, a galera já saiu dali, já tá em outro. Às vezes, esse não perceber com quem, onde você tá comunicando, com quem você tá comunicando e como você tá disputando a atenção é fundamental. E muitas das vezes, no ego de, pô, eu sou bom e eu conheço o meu conteúdo, esquece que, na verdade, a comunicação é sobre o outro. Nesse momento, a minha ferramenta, ela é um Acassi, não tem jeito. Aliás, o Acassi, ele acontece em vários momentos, mas eu preciso ter aqui uma abertura impactante. Eu preciso, quando vou fazer a apresentação do Edgar, não apenas chegar e falar: olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, uma aula. Não, eu preciso... Que nem se vocês olharem lá, eu já começo, olha que legal, eu já desperto aqui uma atenção, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Então, dane-se se é o Danilo ou não que está falando. O mais importante é vocês entenderem que tem um evento muito interessante que você pode se desenvolver. E isso é feito de forma estratégica para tentar chamar essa atenção. Então, ter essas ferramentas à disposição, essa caixa de ferramentas à disposição, ela ajuda muito o advogado no dia a dia a utilizar em cada um dos momentos que ele é provocado a utilizar a comunicação. Como você falou, quando eu vou dar entrevista, eu utilizo alguns, quando eu vou fazer o podcast, eu já utilizo outros, num atendimento meu, eu utilizo outras técnicas, mas é a repetição, é o treinamento. O Edgar até brincou comigo, né, no início, que ele tem vários tipos de alunos, uns mais dedicados, outros menos dedicados. E vai muito do aluno, não tem mágica. O Edgar não vai me ensinar a jogar bola, eu preciso treinar para poder ser um bom jogador. Eu preciso treinar a minha oratória para ser um bom orador. O Edgar, ele me dá técnicas e ferramentas e no dia a dia eu vou treinando tudo isso e cada vez mais ficando habilidoso nessa arte de falar que para nós, advogados, é fundamental. Muito bem, Danilo, excelente, excelente. E isso tudo está à disposição de vocês. Eu quero, inclusive, tem mais gente chegando aqui. Logo mais eu vou abrir para perguntas e respostas. Eu quero que a gente continue essa conversa aqui pelo tempo que for necessário, respondendo os desafios de vocês e atendendo as demandas particulares de vocês. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, porque eu trouxe, inclusive, uma novidade aqui, algo exclusivo para vocês que estão aqui nesse grupo fechado, nessa aula secreta. Vou compartilhar minha tela. Quando estiver aparecendo, Danilo, a tela cheia, me dá um toque, por favor. Tá aparecendo, Edgar. Ok, deixa eu só voltar para cá, porque tem alguém chegando, eu preciso só receber aqui. Agora sim, então de vez em quando eu faço isso justamente para receber os novos convidados aqui. Uma curiosidade, ou na verdade, uma inquietação que os advogados têm, de modo geral, diz respeito à inteligência artificial. Essa é uma discussão que já vem de longa data, do quanto que a inteligência artificial vai substituir ou não o advogado. Inclusive, um mentorando recentemente, também advogado, ele está na área pública, na Bahia, ele fez uma palestra incrível sobre o uso da inteligência artificial e o futuro da área jurídica, usando a Acassi, por sinal, e ele trouxe algumas provocações bem interessantes do porquê que a gente deve aprender a utilizar a inteligência artificial para melhorar os nossos diálogos e os nossos modelos de comunicação, mas veja que a própria inteligência artificial depende de um bom comunicador. Eu não consigo extrair da inteligência artificial o melhor dela, o suprassumo dela, se eu não souber me comunicar com ela. Agora, a minha provocação aqui como especialista em comunicação é que, independente do futuro em relação à inteligência artificial, do que o futuro nos reserva nesse sentido, e do quão especialista você vai se tornar em inteligência artificial, algo fundamental que, do ponto de vista humano, nunca vai acontecer é a substituição do humano.
mas não de qualquer humano, porque eu acredito sim que a inteligência artificial irá substituir certos trabalhos, certas mão de obras, né? Por que não? E certos humanos, de certa forma, eles serão substituídos. Então, para onde nós vamos? O que vai acontecer, de fato, quando a inteligência artificial estiver nas ruas, andando entre nós? Será que a gente vai perder o nosso espaço? Será que, enquanto estivermos fazendo o que estamos fazendo aqui, aprendendo a nos comunicar de uma forma assertiva, efetiva e afetiva, nós seremos ameaçados pela inteligência artificial? Eu acredito que não. Assim também é com a nossa comunicação. Só vale a pena se você puder aproveitar, como dizem os americanos, enjoy. Se você não puder aproveitar a sua comunicação, não vale a pena. A comunicação, ela não é um processo onde eu entrego informações. A comunicação tem que ser uma experiência, como a provocação desse comercial de cerveja, onde há uma experiência humana. É um happy hour? É, mas há interação, há uma experiência. O mesmo tem que acontecer no nosso dia a dia. Eu não tenho, deixa eu ver se tem alguém chegando aqui, não. Eu não tenho que me comunicar de uma forma assertiva, efetiva e afetiva somente em cenários onde eu estou relaxado, na mesa de bar. A experiência da comunicação tem que acontecer o tempo todo, nas nossas interações dentro e fora dos nossos espaços de trabalho, dentro e fora de casa, dentro e fora do mundo acadêmico. Toda vez que a gente se comunicar com as pessoas, a gente tem que se importar e entregar uma experiência de comunicação. Um autor americano disse certa vez que as pessoas vão se esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão se esquecer como você as fez se sentir. Então, é importante que a gente faça as pessoas se sentirem bem enquanto nos comunicamos com ela. Então, não importa se você vai gravar um vídeo para as redes sociais, ou se você talvez vai fazer uma ligação telefônica, talvez você participe de uma videochamada como essa, ou você entre numa reunião tranquilamente. Aqui eu estou brincando, obviamente, com situações extremas, mas muitas vezes a gente olha para esses cenários e a gente tem várias ferramentas, post-its, com várias alternativas. Como o Danilo falou, eu abro a minha caixa de ferramentas e tenho vários recursos à minha disposição. Mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. E dentro de cada um desses recursos, elementos, ferramentas e técnicas que vão me ajudar a atingir uma comunicação muito mais assertiva. Aprender a se comunicar é, de fato, algo transformador. E eu sei que nessa aula, a gente não esgotou ainda as possibilidades e ainda não terminamos a nossa aula. Eu quero ouvir vocês, interagir ainda com vocês. Mas eu quero dizer que a gente só arranhou a superfície do iceberg. A gente só arranhou a pontinha da pontinha do iceberg. O meu convite para vocês é: façam algo, apenas façam algo. Escolham algo para colocar em prática. Escolha, de tudo que a gente falou e ainda falaremos aqui, conversaremos, o que você vai colocar em prática hoje na tua vida? E se você quer desenvolver a sua comunicação num processo com começo, meio e fim, onde a curva de aprendizagem é muito acelerada e, de fato, transformadora, eu tenho um convite para vocês. Eu estou abrindo, nesse exato momento, um grupo de mentoria de comunicação e oratória para desenvolver, em 6 meses, a sua comunicação. Serão 12 mentorias em grupo, 12 encontros com horário para começar, mas que não tem horário para terminar, com pelo menos 2 horas de conteúdo e 2 horas de transformação prática. Afinal de contas, a minha metodologia, ela é prática e transformadora. Nós teremos encontros ao vivo, com replay.
Caso você perca esse encontro, você poderá assistir esse encontro gravado, mas a ideia é que você participe dos encontros ao vivo, porque os encontros ao vivo são transformadores. 2 mentorias individuais ao longo desse processo, para que você tenha essas consultorias e mentorias à sua disposição para momentos estratégicos e, claro, suporte por WhatsApp. Eu quero, de fato, pegar na mão de vocês e transformar a comunicação de vocês num processo que tem começo, meio e fim, e que tem uma jornada transformadora, entregando todos esses pilares que nós falamos aqui de forma muito rápida e assertiva: mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação, para que você desenvolva autonomia e competência na comunicação. Serão 2 anos de acesso também à jornada VDO, que é uma plataforma que eu entrego conteúdos atualizados periodicamente, para que você tenha ali à sua disposição, mesmo depois do processo de mentoria, uma plataforma ao estilo Netflix, para você acessar conteúdos pelo tempo que você quiser, onde você quiser, e ali você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, as mentorias, você vai ter acesso também a toda a metodologia com esses 5 pilares, para você recapitular, rever algo durante esses 2 anos de acesso. Quais são os módulos do programa? Então, a gente tem um módulo introdutório com definição de marca pessoal, alinhamento dos objetivos, estágios da competência, análise SWOT, roda da comunicação. No módulo mente, você vai aprender a desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, entusiasmo, sintonia, empatia, humor e improviso. No módulo voz, clareza, volume, ritmo, fluência, pausa, ênfases e variação de tom de voz. No módulo corpo, postura, gestos, expressões faciais, olhar e movimentação. No módulo conteúdo, análise e diagnóstico do conteúdo, a roteirização do conteúdo e a gestão do tempo. E no módulo apresentação, abertura e encerramento de impacto, momentos memoráveis, storytelling e slides poderosos. Quanto isso vai te custar? Deve ser a pergunta que você está se fazendo. O investimento nessa mentoria, atualmente, é de R$ 9.990, e você pode parcelar em 12 vezes de R$ 1.000 no cartão de crédito. Mas se você ficou comigo até agora, você vai receber exclusivamente um voucher com 50% de desconto, ou seja, você só vai pagar metade deste valor, o que significa, o que representa R$ 4.990, que também podem ser parcelados em 12 vezes no cartão de crédito, ou, se você preferir, ainda terá mais 5% de desconto à vista. Eu vou mandar essas informações para vocês, uma proposta completa, para que vocês tenham acesso a todos esses detalhes logo mais no grupo. Para vocês que ficarem comigo aqui, eu posso responder as dúvidas de vocês, não só sobre a nossa aula, mas também sobre a mentoria. E quero, de fato, convidar vocês a pensar nessa oportunidade para transformar a comunicação de vocês ainda em 2024. A gente começa os nossos encontros já em fevereiro, e eu espero que vocês façam parte desta turma que começa 2024 com o pé direito na comunicação. Se você não está disposto a se arriscar, esteja disposto a uma vida comum, como dizia Jim Rohn, um grande empreendedor e comunicador americano. Afinal de contas, aprender a se comunicar envolve desconforto, incerteza e risco, mas o processo é um processo maturado, validado por mais de 40 mil alunos no mundo, e que, sem dúvidas, tem uma entrega transformadora, validada, inclusive, pelo Dr. Danilo Schettini, que está aqui conosco, e que exibe uma comunicação que foi transformada por esse processo de comunicação. Eu quero encerrar aqui esse momento e dizer para vocês que foi um prazer entregar esse conteúdo para vocês. Afinal de contas, você é o que comunica e como comunica. E, nesse momento, eu vou encerrar minha apresentação e abrir aqui os microfones para perguntas e respostas de vocês. Deixa eu encerrar minha apresentação. Aqueles que quiserem abrir, como a Silvana, que já abriu a sua câmera, que quiserem abrir os microfones e fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos com 30 pessoas aqui ao vivo nessa aula secreta, e é, sem dúvidas, um marco, um prazer estar com vocês aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui, então, Edgar. Primeiro dizer para você, cara,
eu paguei mais caro nisso aí, viu? Mas um pouco mais, 3 vezes mais caro, tá? Não é brincadeira, não. Mas que bom que você lançou algo aí que fica mais acessível pro pessoal. Muito legal mesmo, cara. Parabéns aí. Obrigado. A vantagem que eu tenho é que eu faço isso individual com o Edgar, mas eu tenho certeza que não tem prejuízo, porque eu percebo que a gente tem ali conscientização e também é provocado a algumas apresentações. É exatamente o que a gente trabalha, né, Edgar? Você passou aí. O que eu consegui ver rapidamente aqui é o que a gente tem trabalhado. Então, pô, muito legal. Minha pergunta para você é o seguinte, Edgar. Existe os extremos além do pessoal que está na vala comum. Então, o que são os extremos aqui na comunicação? Pessoas que têm muita dificuldade de conversar. Cara, tem aquela pessoa que tem medo, né? Treme para falar, tem realmente dificuldade. E tem gente que já está muito, muito à vontade em falar e está assim, pô, para mim é tranquilo. Você já teve mentorados nesses 2 níveis? Então, pessoas que eram muito travadas e pessoas, por exemplo, que já estavam muito avançadas. E nessas 2 pessoas, você sentiu que conseguiu avançar, conseguiu, com essa metodologia, com essas técnicas, desenvolver essas pessoas? As pessoas, elas apresentam algum tipo de melhora, seja aquele que é muito travado, que não consegue fazer, e aquele que já tem muita habilidade? Sem dúvidas. Eu já tive mentorandos, Danilo, que não sabiam ler, não do ponto de vista do alfabeto, não eram analfabetos, mas ler em voz alta. A pessoa não conseguia articular os sons e ela subtraía ou colocava palavras e artigos onde não existia. Então, ela mudava totalmente o sentido daquilo que era lido, porque ela não respeitava, inclusive, pontuação de vírgula, o que era uma exclamação, um ponto de interrogação. Então, a leitura era muito pobre, era a leitura, talvez, de uma criança ali que tivesse, talvez, começando o ensino fundamental. E eu estou falando de um grande empreendedor, obviamente, eu tenho aqui a privacidade do meu trabalho. Essa pessoa, ela se comunicava muito mal. Porque, olha que interessante, por que eu estou falando da leitura? Porque a comunicação dela tinha um reflexo da leitura. A forma como ela articulava as informações não respeitava, muitas vezes, uma pontuação, não organizava as ideias, era uma comunicação truncada, sem começo, meio e fim, que não tinha pé nem cabeça. E essa pessoa tinha extremas dificuldades, por exemplo, de olhar para o olho da câmera. Ela não conseguia olhar para o olho da câmera e abrir a boca. Era extremamente travada. Hoje, essa pessoa já participa de conselhos, ela é um conselheiro no mundo corporativo, hoje os conselhos estão em voga, e ela gerencia um grupo de startups, ela administra, na verdade, um grupo de startups. Então, existem casos muito extremos em que as pessoas têm muitas travas, inclusive travas e crenças limitantes, que elas precisam vencer para aprender a se comunicar. Elas têm timidez, introversão, glossofobia, que é a fobia de falar em público, então essa pessoa dificilmente vai gravar um vídeo com facilidade. E eu tenho também profissionais que já estão quase que nadando de braçada na comunicação, e eu estou falando, por exemplo, de profissionais que são profissionais da comunicação. Então, eu já atendi repórteres e jornalistas da Globo, profissionais que estão no cerimonial público, que celebram casamentos, por exemplo, e que precisam aprender a usar de forma estratégica a variação de tom de voz para que a comunicação não seja apenas clara, mas assertiva do ponto de vista da intensidade da emoção. Advogados da área de M&A, por exemplo, que é uma área jurídica extremamente demandada e muito valorizada, mas que tinha uma comunicação muito monótona, muito cansativa, e que não sabiam impactar, talvez, no empresário, numa negociação de forma assertiva. Esses ajustes finos, eles são muito mais desafiadores, mas eles também são perceptíveis à medida que a pessoa começa a colocar em prática aquilo na vida dela e vai trazendo resultado, porque a melhor prova de uma transformação são os resultados. À medida que ela percebe, Edgar, os meus vídeos têm mais audiência, têm mais engajamento,
Eu entrei numa negociação em que normalmente eu perderia espaço para um concorrente e eu consegui ser assertivo, me senti seguro e confiante e vi que eu venci aquela concorrência porque eu me comuniquei bem. Então, sim, tem os dois polos, os dois casos, mas a metodologia ela é tão completa e ela é tão versátil que ela permite que a gente atenda todo o perfil de profissional com a devida transformação. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Cada pessoa se desenvolve numa velocidade. Algumas pessoas têm uma curva de aprendizagem muito rápida, porque elas já têm uma massa crítica, já têm uma bagagem. Outras, talvez não tenham, mas destravam uma chavinha que fazem com que elas acelerem também esse desenvolvimento. Mas cada pessoa vai ter a sua curva de aprendizagem. Legal, bacana, muito bom. Muito bom. Se o pessoal quiser fazer pergunta aí para o Edgar, fiquem à vontade aí. Estamos num grupo seguro aqui, tranquilo. Ótimo, Danilo, obrigado. E quem não puder abrir o microfone agora, ou câmera, e quiser mandar no chat as perguntas, fique à vontade, porque vai ser um prazer ajudar vocês também nesse momento aqui. É para isso que eu estou aqui. Esse é um momento em que vocês podem trazer as suas dores, as suas dificuldades particulares, para poder, de fato, ter uma mini mentoria pensando nos seus desafios. Acho que a doutora Matilde está tentando abrir o microfone? Não, né? Ok. Helena, fique à vontade. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a sua explanação, acho que foi excelente. Obrigado. Foi a primeira vez que eu acompanhei um projeto do Danilo, né, na verdade. E eu vou te falar que foi interessante vários toques que você colocou, né? Aqueles vícios de linguagem, aquele receio de aparecer em público, receio de ser rejeitado, né? Eu acho que, e assim, para o advogado realmente é essencial a comunicação, né? Você sabe que eu organizo muito eventos, né? E faço muitas lives e o pessoal me cobra muito, porque no meu perfil no Instagram eu quase não faço que nem a maioria dos professores, né? Faço filmes, fazem colocações, e até a nossa presidente, a Gisele Kravchenchin, que é da Comissão Nacional, ela falou que tem que parar de pensar tanto e fazer. Mas eu queria parabenizar aqui a iniciativa do Danilo e falar que a sua exposição foi excelente, viu? Obrigado, Helena. Obrigado pelo feedback. Valeu, Helena. O problema do advogado é o tempo, né? Que a gente é tão assoberbado com tantas coisas, né? Mas eu entendo que realmente essa parte de comunicação a gente tem que priorizar, né? Porque afeta diretamente o nosso trabalho, perdemos oportunidades pelo nosso receio, né? E oportunidades é algo que a gente não consegue voltar atrás, né? Sem dúvida. Helena, nessa questão do tempo do advogado, eu já vou dar um spoiler aqui, talvez mais para o meio do ano, tá? Mas eu vou desenvolver um treinamento para os advogados perderem essa percepção. Eu acho um absurdo, e eu passei por isso, por não ter tempo para nada. E hoje, graças a Deus, eu tenho mais tempo para fazer algumas coisas. Estou aqui no Rio de Janeiro, até brinquei aqui a Gabriela no início. A Gabriela é uma colaboradora do escritório. Perguntei para ela, precisa de mim aí, Gabriela? E a Gabriela está aqui, né? A Gabriela Daiane está aqui também, que é do meu escritório. Elas falaram, a Daiane precisa de mim. A Daiane é do marketing, então ela sempre me quer fazendo conteúdo. Mas a Gabriela abriu o vídeo aqui e falou, não preciso do Danilo não, fica tranquilo. Ó, e eu tô aqui no Rio de Janeiro, então acho que eu vou ficar mais uma semana, tá, Gabriela? Então, esse tempo, Helena, eu vou desenvolver. Eu tô pensando em desenvolver realmente, de verdade, um treinamento, porque eu ouço muitos colegas advogados dizerem que não tem tempo e tal. Cara, isso é apenas erro da gente alocar as atividades o nosso esforço nas atividades erradas. Mas, não, acho que é priorizar, né? Acho que essas coisas têm que ser priorizadas, né? Porque tempo é complicado para a gente, né? Mas, Edgar, parabéns. E se o Danilo é o seu exemplo, né, de uma pessoa que foi mentorada por você, você está muito bem de exemplo, viu? Obrigado, Helena. Danilo é excelente em se comunicar, uma simpatia de pessoa. Então, parabéns.
Helena, muito obrigado pelo feedback. E nesse ponto do tempo, apenas complementando o que o Danilo falou, é de fato o que você também disse, que é uma questão de prioridade. A gente está falando de 2 horas por encontro. São 2 horas a cada 15 dias. Para vocês terem uma ideia, a gente está juntos aqui já há 1h30. Eu estou falando de 2 horas a cada 15 dias para transformar a sua comunicação numa jornada que tem começo, meio e fim. Então, você não vai ficar preso a um processo de 9 meses, 1 ano, muito mais, porque é um processo onde você tem uma troca, uma troca de experiência muito rica, e você, todos os encontros, tem um conteúdo prático, expositivo, e você é convidado à prática. Você não sai do processo da mentoria, de cada encontro, sem que você tenha usado as ferramentas que você vai aprender. E o que acontece? Entre um encontro e outro, a cada 15 dias, o que vai maturar esse conteúdo é aquilo que você aprende e você vai colocar em prática. Você volta para o próximo encontro já tendo 14 dias de prática entre um encontro e outro. Então, minimamente, você estará desenvolvendo a sua comunicação durante essas 2 horas de mentoria e ao longo de entre um encontro e outro, colocando isso em prática. Então, pense nisso, 2 horas, são 4 horas por mês para desenvolver a sua comunicação. Silvana, obrigado por levantar a mão, fica à vontade. Olá, bom dia. Quero parabenizar aí pelo que você compartilhou. Eu estava na rua, por isso que eu não consegui abrir a câmera antes, e também o Danilo, que é um amigão nosso. Edgar, a minha dúvida é assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de redes sociais, eu tenho certo pavor, e durante muitos anos eu fiquei afastada, né? E nos últimos, salvo engano, uns 2 anos, pós-pandemia, que eu comecei até por conta, assim, de algumas pessoas que me cobram muito isso, né? Você tem que aparecer, né? Você tem que ser vista, se você quer crescer, que o seu negócio cresça, saia da caixa, mostre o seu rosto, né? E eu tenho uma empresa hoje que cuida do marketing da minha empresa, eu não falo que eu tenho um escritório, às vezes eu falo, mas eu tenho um negócio, né? Eu tenho uma empresa, e ele me cobra muito. Silvana, os vídeos. E eu falo para ele, eu não gosto de ficar gravando vídeo. Eu até procuro fazer muitas coisas, até abrir agora o meu perfil, que era privado, né? O meu perfil pessoal, comecei a postar algumas coisas para ver se eu consigo me soltar. Mas a minha pergunta é, um trabalho desse, né? Em que a gente que trabalha essa questão da postura, da fala. Eu falo muito né? Eu vi você falando né, eu falei, Jesus. Inclusive, eu regravo meus vídeos, um vídeo de 1 minuto, eu às vezes demoro 1 hora, porque eu tento tirar os vícios, né? Inclusive, o rapaz voltando, ele fala, Silvana, grave e me manda. Não ouve, não vê, pelo amor de Deus, grave e me manda. Você acha que um trabalho desse ajuda a pessoa a gostar mais, né, de aparecer, a ser um motivador, por exemplo? Eu queria trabalhar essa minha questão de não gostar de fazer vídeos, de não gostar de falar, essas coisas, você acha? Não sei se eu me fui clara. Foi muito clara, Silvana, e a resposta é sim, eu não tenho dúvidas disso, porque é muito interessante a gente ver que a comunicação, e você vai ver ao longo da jornada, a gente evolui do micro para o macro, é uma coisa gradativa. A gente usa o que eu chamo de laboratório controlado, e você vai ter vários insights e boas práticas que eu vou entregar, para que você desenvolva a sua comunicação nas redes sociais num laboratório controlado, ou seja, num ambiente onde você se sente segura e confortável. O que acontece com o ser humano é que ele confunde zona de comodidade com zona de conforto. A comunicação, ela tem que acontecer de forma confortável. A gente sai da zona de comodidade, que é essa questão de, eu estou acomodado, já cheguei até aqui dessa forma, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso é comodidade. Agora, se comunicar de forma confortável, como eu estou fazendo com vocês aqui agora, é algo gradativo. Porque, imagine o seguinte, eu vou te perguntar, e aí, só se você quiser revelar mesmo. Onde é que você se comunica? Você está se comunicando muito bem aqui. Onde é que você se comunica com muito conforto e segurança que você fala assim, estou tranquila? Onde é? Tem algum cenário? Tem. Por exemplo, com os meus amigos. Eles mesmos falam, Sil,
você no trabalho é uma pessoa, porque eu sou muito fechada, sou muito séria, eu me cobro muito, eu cobro muitas pessoas que trabalham comigo, mas fora do trabalho eles falam, você é uma outra pessoa, você é divertida, você é engraçada, às vezes solta, né? Então, eu acho que esse é o momento, eu realmente me solto. Olha que interessante. A sua resposta é a resposta da maioria das pessoas quando eu faço a pergunta. Edgar, é quando eu estou entre amigos, é quando eu estou socializando, é quando eu estou na mesa de bar. Eu sou eu. Olha só, eu sou verdadeiramente eu. O que acontece? A gente vai trabalhar alguns pilares, alguns elementos dentro do Pilar Mente, incluindo a naturalidade e a autenticidade, que vão tornar você mais confiante para se comunicar. Como você se comunica entre seus amigos, você está na sua zona de conforto. Em outros cenários que hoje não são confortáveis. Eu não quero que você saia da zona de conforto, eu quero que você expanda a sua zona de conforto. De modo que se você está aqui com seus amigos, e aqui você está, agora numa reunião, agora você está gravando vídeos para as redes sociais, você ainda estará na sua zona de conforto, ou seja, estará confortável para se comunicar bem, para abrir a câmera, para fazer as expressões, as caras e bocas que você faz com seus amigos, a variação de tom de voz. É claro que destravar isso exige um processo, por isso que o tempo de maturação é um tempo considerável dessa mentoria, para que você tenha algo que não vai ser, não vai ser uma pílula mágica, como a gente vê muita gente vender nas redes sociais. Não existe pílula mágica quando se trata de comunicação oratória. O Danilo sabe disso, ele está há meses comigo e ele já era uma pessoa que já tinha anos-luz à frente da grande maioria das pessoas que querem se comunicar. E mesmo assim ele foi vendo, quando ele foi ajustando, ele acabou de falar, deu o depoimento dele. Para você expandir a sua zona de conforto, a gente vai do micro para o macro, e chega um momento que você está tão confortável, Silvana, ao se comunicar nas redes sociais, que você não vai ter mais registro na sua memória de quando foi desconfortável. As pessoas vão virar para você e falar assim, nossa, Silvana, como você se comunica bem, você nasceu com esse dom. E só você vai saber os tombos que você levou para chegar nessa jornada. Mas atravessar o deserto é uma missão desafiadora. Eu quero acompanhar vocês nessa travessia. Não estou dizendo que vai ser fácil, estou dizendo que é possível. E sim, existem técnicas, ferramentas e cases que provam isso, de pessoas que tinham verdadeiro pavor das câmeras e redes sociais, e que hoje vivem produzindo conteúdo de forma viciante, tem prazer em abrir a câmera na rua, abrir o celular e produzir conteúdo, porque aquilo ali se tornou para ela a sua nova zona de conforto. Seja bem-vinda, vai ser um prazer te apoiar. Obrigada, Edgar. Imagina. Espero ter respondido a sua pergunta. Tem mais gente chegando aqui, eu estou vendo que algumas pessoas estão abrindo as câmeras. Quero saber se há mais perguntas. Vinícius, opa, muito bom, gostei da coragem. Se mais pessoas quiserem abrir as câmeras também, fica à vontade. Fica à vontade, Vinícius, é a tua vez. Estou me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então tá bom. Primeiramente, bom dia Danilo, bom dia, Edgar. Vinícius. Agradecer pelo material e pela obra que vocês mostraram para a gente hoje. E aí eu queria aportar um ponto, porque considerando que o ativo mais importante atualmente é a atenção, eu acho que isso passa muito pela identificação do nosso ouvinte. Eu acho que essa é uma dificuldade que muitos oradores, muitos comunicadores têm, em como ler o perfil do seu ouvinte para poder usar a forma de se comunicar mais assertivamente. Se você puder discorrer um pouquinho sobre métodos para a gente fazer essa identificação, essa leitura do nosso público, do nosso ouvinte, eu acho que é bem interessante. Você fala em exposições normais ou nas redes sociais? Eu entendo que o identificar o meu ouvinte, por exemplo, se eu atendo um perfil de cliente, depois eu vou atender um outro perfil, se a partir do momento que eu identifico esse perfil, eu tenho que usar métodos e maneiras diferentes de me comunicar para ter uma recepção melhor. Então, eu acho que independente se for uma apresentação, uma comunicação mais interpessoal, mais prática, ou redes sociais também, eu acho que isso é um ponto interessante. Ótima pergunta, interessante. Do ponto de vista de redes sociais, você precisa mapear a tua audiência e entender o perfil
geral daquele público para que você ajuste a sua comunicação. Então, se você tem um público mais sênior, mais júnior, um público que está começando agora na área jurídica, ou pessoas que não entendem nada do jurídico, se você está falando dependendo da sua área de atuação, para um determinado perfil sociocultural, você vai ter que ajustar a sua linguagem. Por exemplo, na área jurídica, existem termos em todas as áreas de atuação que são termos muito técnicos. Quando você vai, por exemplo, para a área trabalhista, e você, dependendo do perfil do trabalhador ou do empregado que você atende, você tem uma linguagem mais simples, mais coloquial, ou uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Se você trabalha com a classe C e D, por exemplo, você tem que trazer uma linguagem usando analogias e uma linguagem muito mais tangível, muito mais simples para essa pessoa. O público B, A, ele já exige que você fale com muito mais assertividade, que você não cometa certos erros e cacos e vícios que talvez o público de C e D ali não perceba, não é por maldade ou por falta de massa crítica, porque para ele passa despercebido. Mas se você vai atender, de repente, o alto executivo, uma multinacional, óbvio que você vai ter que ajustar a sua linguagem e a maneira como você se expressa, sendo muito mais incisivo, muito mais seguro do que seria em outros cenários. Agora, falando da comunicação interpessoal, eu gosto de olhar para dois aspectos. Primeiro é o perfil comportamental dessas pessoas. O DISC, se essa pessoa é mais dominante, ela é mais influente, mais estável, mais conforme. Então, estudar um pouquinho a respeito do DISC vai fazer com que você não só se conheça melhor, mas conheça também a sua audiência. Uma pessoa mais dominante, você tem que ser mais direto ao ponto, não adianta ficar aqui floreando, contando histórias. Uma pessoa mais influente, ela gosta de que você conte histórias. Uma pessoa mais estável, ela evita confrontos e conflitos, então adote um tom de voz mais mediador, mais conciliador, apresente fatos e dados para essa pessoa tomar uma decisão, porque talvez ela se sinta mais insegura. Uma pessoa conforme vai analisar as possibilidades através de indicadores, de gráficos e planilhas, ela é uma pessoa que compara números, ela é mais analítica. Então, quando a gente conhece um pouquinho esses perfis, fica mais fácil a gente ajustar a nossa comunicação também, para a gente ser mais assertivo. Um outro aspecto que eu gosto muito é de tentar descobrir, de forma indireta, qual é o canal de comunicação dessas pessoas. Qual o canal sensorial? Uma pessoa mais sinestésica, ela é mais auditiva, ela é mais visual, ela é mais digital. Por quê? Porque se é uma pessoa mais visual, eu tenho que escrever no quadro, eu tenho que escrever no flipchart, eu tenho que mostrar uma imagem, mostrar um gráfico, uma planilha para ela. Se é uma pessoa mais auditiva, eu tenho que caprichar no meu tom de voz para poder trazer essa pessoa para o que eu chamo de colorido vocal e tornar a minha comunicação mais atraente. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho, mas à medida que você vai ganhando experiência, você vai dosando a sua comunicação, respeitando a sua autenticidade, mas trazendo elementos que criem rapport com essas pessoas. E esse rapport, ele passa pela maneira como você constrói e entrega o seu conteúdo pensando nessa audiência específica. Fez sentido isso para você? Fez muito sentido. Muito bom. Espero ter te ajudado. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso encontro, da nossa aula secreta. Ainda não decidi se haverá replay ou não dessa aula. A ideia é que fosse realmente um encontro ao vivo. Quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui. Doutora Matilde, obrigado. Obrigado pelo feedback também. É um prazer receber vocês aqui. E estou aqui, tanto eu quanto o Danilo, abertos para responder as perguntas de vocês, se ainda houverem. Vinícius, Edgar, é daquele comunicador alto nível que eu te perguntei. Você já manja muito, tá? Deu para ver pela pergunta que ele fez, né? A pergunta que ele fez já mostrou a que veio. Vinícius, ele fez faculdade comigo e ele já dominava, cara. Dominava ali a sala, uma oratória fantástica. Cara, vontade do Danilo. Excelente. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, a entrega, o envolvimento de vocês. Vou continuar com o grupo aberto para
está próximo de vocês. Vou abrir o grupo para perguntas e respostas ali também, caso vocês tenham dúvidas sobre esse conteúdo ou sobre o processo de mentoria. O meu WhatsApp particular também está à disposição de vocês lá no grupo, é o mesmo WhatsApp usado para entregar as mensagens para vocês. Então, eu quero, de verdade, me colocar à disposição e dizer que vai ser um prazer recebê-los nesse processo de mentoria, que se inicia já em fevereiro. As dúvidas de vocês serão todas respondidas e atendidas por mim mesmo. O processo é um processo que é entregue por mim, eu tenho essa característica como empreendedor na área de educação, eu mesmo me aproximo das pessoas, eu mesmo negocio com as pessoas e faço as entregas, porque é um trabalho, de fato, artesanal, é um trabalho que eu faço sob medida, e esse é um grupo fechado, um grupo restrito, que vai desenvolver ao longo de 6 meses a comunicação, para que, de fato, vocês atinjam os melhores resultados possíveis dentro da área de atuação de cada um de vocês, quer seja produzindo conteúdos, participando de reuniões, lives, videochamadas, sustentação oral, ou fazendo o que quer que vocês sejam demandados no dia a dia corporativo e jurídico de vocês. Gosto muito de uma citação de Benjamin Franklin, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Afinal de contas, como ele disse, o homem que não sabe expressar os seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. E um advogado, sem dúvidas, sabe pensar muito bem, é uma pessoa que articula muito bem as suas ideias e pensamentos e argumentos, mas ele precisa se comunicar à altura da autoridade que vem construindo, e é por isso que eu quero deixar as portas abertas para vocês, para recebê-los nesse programa de mentoria. Quero agradecer mais uma vez ao Danilo também pela parceria e por esse collab para entregar esse conteúdo de alto nível que construímos juntos para vocês aqui. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Maravilha, Edgar. Eu que agradeço todos os colegas que estiveram aqui participando com a gente. Há uns 3 anos atrás, eu resolvi passar um pouco do conteúdo que eu tenho, Edgar, que já era provocado há bastante tempo em relação a isso. O pessoal fala, pô, Denis, você tem vários escritórios, tal, ajuda os advogados. O pessoal quer aprender, cara, o pessoal quer aprender. Então, há uns 3 anos eu comecei a trabalhar isso, comecei a desenvolver advogados além do meu escritório, né? Advogados externos, fazendo mentorias, estou montando projetos de alguns cursos para esse ano. E eu resolvi, a partir disso, Edgar, me desenvolver também. Foi por isso que eu te procurei na ocasião. Eu entendia que era importante para mim também me desenvolver. Então, eu não só desenvolvo outros advogados, mas eu também me desenvolvo. Eu guardo um tempo para mim, para eu me desenvolver. Tanto os meus instrumentos de trabalho, no caso aqui a voz, a minha mente e o meu corpo. Então, cara, eu tenho cuidado muito de mim, como a doutora Helena falou aí antes, né? O advogado não tem tempo, cara, a gente precisa ter tempo pra gente, tá? A gente precisa ter tempo pra gente. E precisamos nos desenvolver. Isso gera mais resultados pra gente. Então, eu queria agradecer cada um de vocês, tá, Edgar? Obrigado pela explanação. E eu e você continuamos junto aí nas minhas mentorias. Pra cima. Vamos juntos. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Um forte abraço, uma ótima semana para vocês. Nos vemos lá no grupo e em breve na mentoria que se inicia em fevereiro. A gente se vê. Um forte abraço. Fiquem bem.